Cumprimento a todos com a paz do Senhor. A palavra que Deus nos deu hoje, ela vai estar lá em Gênesis 16, lá no 6. E a palavra do Senhor, ela diz assim: Respondeu Abraão a Sarai: A tua serva está nas tuas mãos, procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu da presença. Tendo-a achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, a minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Volta para a tua senhora e humilha-te sobre as suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Concebestes e darás à luz a um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor, que lhe falava: Tu és Deus que me vê. Pois disse ela: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Amém? Essa palavra, ela é linda. Ela fala da história de Agar, né? E Agar, ela não teve muita escolha quando Sara, né, que ainda era Sarai, resolveu que ela coabitasse com Abraão para ter o descendente, né? E começou a relação deles a dar errado. Por quê? Porque o Senhor, ele tem uma promessa para mim e para a tua vida, para cada um. O Senhor, ele tem uma promessa. E tem pessoas que de repente começam querendo ou não. Vai ter uns que porque eles mesmos querem, vai ter alguns que não têm muita escolha, como Agar, começam a viver histórias que não são deles. Agar, ela começou a viver essa história que não era a dela. E eu tenho para te dizer que quando eu e você começamos a viver algo que não foi planejado por Deus e sim por nós, as coisas, elas começam a dar errado. E a palavra aqui, ela diz que Agar, ela se encontrava perdida no deserto. No entanto, que quando o anjo encontrou com ela, falou assim, né, da onde vens e para onde tu vais? Ela não sabia nem de onde tinha vindo e nem para onde ela ia. E assim é eu e você, quando a gente não vive a história o propósito ao qual o Senhor tem para mim e a tua vida. De repente a gente vai ficar dando volta no deserto, sabe? E de repente o Senhor, ele percebe que Agar, ela estava totalmente perdida. Ela já não tinha mais a direção, sabe? Porque ela não conhecia Deus até então. E de repente o anjo começou a fazer promessa para Agar. Assim é na nossa vida. O Senhor, ele faz as promessas, sabe? E as promessas do Senhor, elas nunca vão cair por terra. Elas nunca vão deixar de existir na minha e tua vida. Na minha e na tua vida. E quando elas chegam até mim e a você, é porque realmente o Senhor, ele precisa revelar. Porque são momentos em que eu e você não atentamos à voz do Senhor, sabe? A gente sai sem rumo, fazendo aquilo que acha que está certo, ou às vezes nem sabe o que fazer. E de repente o Senhor, ele envia anjos para nos direcionar. Quantos de nós muitas das vezes estamos sem direção e de repente chega alguém para nos dizer algo da parte do Senhor? Promessas são pessoas que Deus, ele envia como se fossem anjos para a nossa vida. Sabe, quando ele resgata, e aí o Senhor começou a fazer promessa para ela. Olha, você também terá um filho, né? Ele também será, né? Terá uma grande descendência. E ele começa a fazer promessa para Agar. E é nítido quando as promessas são da parte do Senhor para mim e para a tua vida, que aquilo ali começa a entrar no nosso coração. E você começa a se acalmar, né? Quando você percebe que as promessas são do Senhor. E por final, Agar, que se encontrava sem rumo e sem direção, ela entende e ela reconhece Deus. E ela fala assim: eu não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Ela conheceu um Deus que viu, que olhou para ela. Porque até então Agar só tinha lidado com pessoas que só queriam tirar proveito de si. Até então ela tinha lidado ali com a sua senhora, que era Sarai, e Abraão, que na verdade só tirariam proveito dela, né? Que ela tivesse um filho para que eles pudessem realizar a sua promessa.
Talvez você encontrou pessoas até hoje na tua vida que só olhou para aquilo que você pode oferecer, aquilo que você pode proporcionar. Mas sabe, as pessoas elas nunca vão olhar para você como Deus olha. E de repente ela se depara com um Deus ao qual ainda ela não conhecia. E ela fala assim, é um Deus que me vê. Sabe, é triste hoje eu ter que falar que tem pessoas que vão ouvir essa mensagem e que não tem ninguém para te ver. De repente você pode estar no meio de multidões, no meio de milhares de pessoas, mas ninguém te vê. Sabe, quando você sente aquele vazio. Por quê? Porque as pessoas só te verem como algo que vai trazer lucros. Sabe, as pessoas só estão te vendo você como algo que vai ser bom para eles, mas eles não estão te vendo você como Deus nos vê por dentro, sabe? Como Deus nos vê, o nosso valor para Deus ele é diferente do nosso valor para o homem, sabe? E Agar, ela passou por essa fase e de repente Deus ele teve que se apresentar para ela como um Deus que a havia. Só que lá na frente a palavra do Senhor, ela vai dizer, se você pegar para continuar lendo aqui em Gênesis, que novamente, depois que Sara desmama Isaac, o filho da promessa, novamente Agar ela é dispensada para o deserto. E ela é mandada para o deserto mais uma vez, sabe? Só que dessa vez ela foi mandada para o deserto com somente pouca provisão. E por que Deus ele permitiu isso na vida de Agar? Porque Deus novamente queria que Agar conhecesse Ele novamente mais um pouco. Vai ter momentos que o Senhor ele vai permitir que novamente a gente volte para o deserto. Aí você vai falar, eu já tive várias vezes no deserto e tô eu aqui de novo. Talvez o teu caso seja como o de Agar. E novamente ela vai para o deserto, só que dessa vez o Senhor não manda ela voltar. Da outra vez o Senhor falou, olha, volta lá e suporta mais um pouco. E o Senhor hoje ele diz para pessoas, volta, suporta mais um pouco. Sabe, debaixo dessas mãos opressoras, debaixo dessa situação que tanto te aflige, porque lá na frente, aí sim, você vai estar livre, mas vai estar livre para quê? Para o próprio Deus trabalhar na tua vida. E a palavra diz que ela volta a segunda vez para o deserto, e Abraão, um homem tão rico, de tantas posses, né? Ele era o mais importante, né? Por aqueles tempos, naquelas regiões, era Abraão. E de repente Abraão, ele libera ela, né, dispensa ela somente com um odre de água, né, e um pão e odre de água, que na metade do caminho no deserto isso se acabou. E por que Deus permitiu, já que ela tinha também já uma promessa? Porque o Senhor, ele vai deixar tudo aquilo que o homem te fornece se acabar, sabe? Porque ele quer te mostrar que aquilo que o homem te dá, um dia se acaba. Sabe, eu não sei qual é a área da tua vida que tem coisa se acabando aí, sabe? Se é o amor de alguém, se é a tua família que você está vendo se acabar, sendo destruída. Eu não sei o que está se acabando na tua vida aí e que o próprio Deus ele está permitindo, é permissão dele, porque ele falou, permita que ela vá, ouve a tua mulher, a tua esposa Sara e permita então, dispensa Agar, permita que ela se vá, né? Então foi permissão de Deus Agar de novo voltar para o deserto. E a provisão de Agar se acabar. E o Senhor diz para você hoje assim, a provisão está acabando, mas é aquilo que o homem te deu. É aquilo que o homem te dá, uma hora vai se acabar, sabe? Porque é pouco. E o Senhor, ele quer que você conheça a provisão dele para você, que vai ser infinita. E de repente ela olha para a promessa, ela olha para aquilo que ela tinha de mais valor, que era o filho, e ela vê morrendo. Sabe, de repente ela se desespera de novo. É como se ela tivesse esquecido das promessas do Senhor. E você precisa se lembrar das promessas do Senhor naquele momento mais difícil da tua vida. Porque você precisa se lembrar para te dar força de você continuar. Sabe, dela olha o menino morrendo por falta de água, por falta de alimento. E ela encosta ele embaixo de um pé de árvore. E ela se distancia para não ver a promessa morrer. Sabe, e é errado você fazer isso. Porque se você tem uma promessa da parte de Deus, você não pode pensar que aquilo vai se acabar. É a provisão do homem que acabou, mas a promessa do Senhor, ela continua viva na tua vida. E de repente ela olha e vê a fonte de água. Quem é a nossa fonte inesgotável de água? Se não é Jesus, sabe? Mais uma vez, aí ela pode conhecer, sabe? Um Deus dessa vez que ouve. Aí o Senhor vai falar diferente com Agar dessa vez. Ali ele tinha dito assim, eu sou o Deus que vê, eu sou o Deus que te vê, né? E agora dessa vez, enquanto ela encosta aquele menino e espera a morte, Deus fala com ela, eu ouvi o choro do menino.
Então Deus ele provou para ela dessa segunda vez no deserto. Da primeira ele era um Deus que via, sabe, eu vejo a tua aflição, Agar. E agora Deus fala, eu sou um Deus que ouço o choro do menino. Deus está ouvindo o choro da tua promessa se acabando. Deus está ouvindo o choro da tua história se acabando, sabe, daquilo que você mais ama se acabando. E hoje Deus ele fala para você, eu sou um Deus que ouço o choro, sabe, eu vou entrar com providência. Você só precisa olhar ao teu redor e você vai perceber que eu estou ali, eu sempre tive. E dessa vez eu escuto. Então eu sou um Deus que vejo e eu sou um Deus que ouço aquilo que acontece com você. Eu vejo a tua aflição, eu vejo as pessoas te oprimindo e eu ouço o teu choro, eu ouço o teu grito, o teu clamor, e eu entro com providência hoje. Só basta você olhar ao teu redor e você vai ver essa fonte de água ali. O que o homem te dá vai ter fim, sabe, vai se acabar mesmo, mas o que eu tenho para você é eterno, o que eu tenho para você é infindável. Eu tenho aí toda uma história para você, sabe, ainda que Abraão e Sara tivessem uma promessa, a Agar também tinha uma promessa da parte do Senhor. Às vezes você fala, olha, eu estou sendo humilhada, eu estou sendo pisoteada, todo mundo tem promessa e eu não, e o Senhor vem dizer para você hoje, eu tenho uma história linda para você. Mas para que você viva essa história, você precisa parar de querer viver a promessa de outros. Parar de querer viver a vida de outro, a história de outros, e olha ao teu redor, eu tenho uma história para você. Você só precisa olhar ao teu redor e saber que eu estou ali para ver, me clamar, me buscar de todo o teu coração, e eu vou te mostrar que você também tem uma promessa, que você também tem uma linda história para viver. E eis que você tem a tua própria história. Não é preciso viver a história de ninguém, a promessa de ninguém. Sabe, o Senhor ele tem para te dizer hoje que tem coisas lindas esperando para você, mas é preciso você soltar, sabe, a providência do homem, soltar a opinião do homem, soltar aquilo que o homem acha de você e falar assim, Deus, eis-me aqui e seja feita a tua vontade, e eu quero viver a história que o Senhor tem para mim e não a promessa e a história de outras pessoas. E o Senhor ele vai mostrar para você que ele é um Deus que também tem algo lindo preparado para você. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Não desista, sabe? Não pense que você está aí no deserto sozinha, não, porque tem um Deus aí, ó, te olhando, tem um Deus te ouvindo, sabe? Só basta você olhar ao teu redor. Somos nós que não buscamos, porque Deus ele está a todo momento ao nosso lado. Amém? E eis que a história dela foi linda, do filho foi linda. Ismael teve a sua própria história e você também terá a sua. Assim eu declaro na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém?